Em um projeto que envolve uma mistura de textos e imagens, é interessante ou é importante que você conheça formas de fazer com que o texto interaja com esses gráficos. E uma das maneiras de fazer isso é configurar o texto para que ele evite a área do gráfico, que é exatamente o que está acontecendo aqui, por exemplo, nessa imagem. Observe que o texto está passando ao redor da imagem. Isso é um recurso do Scribus. Vários softwares que trabalham com edição, com editoração de documentos, eles têm esse recurso. Uma das vantagens, claro, por exemplo, você pode estar se perguntando, por que eu não faço isso em um editor de texto mais tradicional? É que o Scribus ele permite com que você tenha uma liberdade maior em termos de configuração. Você não fica limitado especificamente ao fluxo da página. Então, como é que nós podemos fazer o texto evitar um gráfico aqui no Scribus? Vamos desenhar aqui uma forma geométrica qualquer, como por exemplo essa aqui. Eu vou desenhar um retângulo. Podemos colocar uma cor nesse retângulo. Se você usar as propriedades de posicionamento do objeto, você pode mandar ele para frente, para trás. Ele fica atrás do texto. Você pode fazer a mesma coisa com camadas. Aqui, por exemplo, se você quiser controlar o fluxo do texto ao redor da imagem, nós vamos usar aqui a opção da aba Forma. Então, por exemplo, eu posso usar aqui a caixa e a forma do nosso gráfico. Você pode usar um delimitador que aqui, da maneira como está, vai parecer a mesma coisa. E você pode usar a linha de contorno, que também vai parecer a mesma coisa. Por exemplo, vamos usar aqui a linha de contorno. A linha de contorno ela é a mais flexível porque nós podemos editar ela de maneira visual. Então, por exemplo, se eu usar aqui a linha de contorno, eu posso clicar aqui no editar, para editar a forma. Observe que nós vamos ter aqui o painel de edição de nós. E eu posso aqui, por exemplo, usar essa opção para editar a linha de contorno. Se você habilitar aqui, editar linha de contorno, nós vamos alterar exatamente o que determina ou que controla o local em que o texto vai começar a evitar o gráfico. Por exemplo, se você acha que aqui está muito próximo, nós podemos selecionar esses dois pontos aqui, fazer uma janela de seleção, e você pode usar a seta do seu teclado para aumentar essa distância. Então repare que nós estamos dinamicamente aumentando a posição. Você pode fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Estou usando a seta para baixo e nós estamos controlando a posição da nossa linha de contorno. Finalizo a edição e observe que vai ficar aqui uma linha mostrando qual é a linha de contorno. Isso funciona para qualquer tipo de gráfico. Por exemplo, se você tiver aqui uma curva Bézier, vamos fazer uma curva Bézier aqui. Eu vou editar essa curva. Vamos fechar a curva. E eu vou usar também aqui a linha de contorno para interagir. Observe que o texto está evitando dinamicamente a nossa curva Bézier. E claro, você tem a opção de editar o contorno. Então, você pode aqui, por exemplo, eu estou usando a minha linha, as minhas setas. Você pode aumentar a distância, controlar de maneira dinâmica a posição o local em que você vai ter o texto evitando o gráfico. Finalize a edição e nós temos um gráfico inserido dentro do nosso layout que o texto está evitando.